Bora falar de futebol, bora falar desse clássico efervescente, o mais efervescente clássico dos últimos anos no estado de São Paulo. Não tem dúvida, é o choque rei, é o Palmeiras e São Paulo, é o São Paulo e Palmeiras, e vem mais um por aí nesta segunda-feira, e eu vou trazer todos os ingredientes dele agora para você. Se você não me conhece, aliás, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo análises em vídeos nas minhas redes sociais. Então, aproveita para se inscrever no canal, já deixar o like para dar aquela moral importante para o trabalho e ao final do vídeo deixar um comentário. Pergunta, questionamento, crítica construtiva, elogio, o que você bem entender, fica super à vontade, o espaço é seu e também é importante para o canal. Combinado? E se quiser ser membro, eu vou ficar muito feliz também. Bora pro assunto do vídeo? Seguinte, é o clássico mais efervescente de São Paulo, não há dúvidas. Tanto São Paulo quanto Palmeiras não têm tido tantas dificuldades e nem tantos encontros decisivos, a gente pode dizer assim, diante dos seus outros rivais locais, o Santos e o Corinthians. Agora, Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram em finais de Campeonato Paulista, mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, já se enfrentaram em jogos históricos também dentro do Campeonato Brasileiro mais recentemente, e com um equilíbrio gigantesco. Isso gera também essa efervescência ainda maior desse clássico, é o equilíbrio gigantesco dos últimos anos. E assim, a gente muitas vezes tem que pegar alguns recortes específicos. O recorte da era Abel Ferreira é um recorte fenomenal, é um recorte fantástico. Por quê? Porque ele já tem quase 4 anos, então você consegue entender um pouco do equilíbrio entre as equipes. E o Abel tem muitas equipes como fregueses. Agora, o caso do São Paulo é muito diferente. Abel Ferreira, em toda a era pelo Palmeiras, tem números absolutamente equilibrados com o São Paulo. A gente está falando de 7 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Impressionante o equilíbrio entre São Paulo e Palmeiras na era Abel Ferreira, com conquistas de um lado, conquistas do outro, com avanços em fases eliminatórias de um lado, avanços de outro, equipes que se enfrentaram em campanhas de títulos importantes, recentes, tanto em decisões quanto antes. Então, assim, é realmente um clássico muito efervescente e muito equilibrado. E aí, quando a gente olha para a expectativa de como esses dois times vêm para esse duelo de segunda-feira, eu não tenho dúvida de que é um momento que pode gerar um jogo muito animado, porque as equipes estão empolgadas com os seus momentos. Vamos lá, para começar. O Palmeiras saiu de um momento de desconfiança, quando perdeu para o Internacional, só empatou com o Flamengo e foi buscar uma virada histórica no Equador diante do Independiente del Valle pela Libertadores da América. Sim, histórica. Não dá para trazer outra palavra além dessa para esse resultado, porque dentro de casa, pela Copa Libertadores da América, o Del Valle jogou 32 partidas e só perdeu 2 vezes. As duas para o Palmeiras. A primeira, placar mínimo, 1-0. A segunda é muito marcante, que é essa mais recente. O Palmeiras sai de um 2-0 e vai buscar uma virada para 3-2. Então é realmente muito marcante, é histórico e gerou uma confiança enorme, deu para ver nos bastidores. O São Paulo vem de uma confiança diferente, de um outro cenário. O São Paulo vem com 2 vitórias consecutivas depois da era Carpini, que era uma era de extrema desconfiança em relação à performance do time, e são 2 vitórias nas quais o São Paulo não sofreu gol e marcou 5 gols. 3-0 contra o Atlético Goianiense e 2-0 contra o Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores da América, jogando fora de casa. O 3-0 foi com Milton Cruz, auxiliar fixo. O 2-0 contra o Barcelona, resultado muito importante dentro da Copa Libertadores da América, já foi conquistado pelo Zubeldia, que é o novo técnico do São Paulo, o Príncipe, que é como ele é conhecido na América do Sul. E esse resultado ele foi muito relevante para dar um start importante, porque não só o 2-0, mas também o controle do jogo contra o Barcelona, que só se perdeu ali no começo do segundo tempo, nada além disso, e aí o Rafael precisou aparecer. No mais, o São Paulo conseguiu jogar, o São Paulo conseguiu fazer 2 gols e poderia ter feito até mais. Então, o momento das duas equipes é um momento de empolgação, é um momento de que a resposta para o torcedor de que é possível fazer coisa grande nesse ano foi dada. Todos estão empolgados e animados com o que estão vendo. E aí a gente precisa olhar para as ferramentas, e aí eu acho que é um outro ponto que gera também uma grande expectativa para o jogo.
Quando você olha para as ferramentas, e aí ferramentas eu falo o que os jogadores podem entregar ao longo da partida. Quando você olha para as ferramentas do Palmeiras, por exemplo, são ferramentas interessantíssimas. A gente está falando de um Palmeiras que ainda tem o Endrick. O Endrick é um jogador de Real Madrid que ainda está no Brasil. Ele não é um jogador do Palmeiras que vai jogar no Real Madrid. Ele já mostrou o tamanho da capacidade dele dentro do Palmeiras e dentro da seleção brasileira. Então hoje ele está muito acima de outros jogadores do futebol brasileiro, mas muito acima. Ele é um jogador de Real Madrid atuando no Brasil. É uma atração e é uma arma importantíssima, uma ferramenta fantástica que o Abel Ferreira tem em mãos. Quando você olha também para Flaco Lopes, é uma ferramenta paralela que tem dado muito resultado, tanto com gols quanto com assistências, principalmente na bola aérea. Então, a expectativa é de que ele seja uma peça muito acessada nesse sentido também. Por quê? Porque os laterais do Palmeiras são os alas que, até o momento, são os grandes assistentes da temporada. Mike e Piquerez têm entregado assistências, além do próprio Marcos Rocha, que também tem entregado assistências. Na verdade, foi mais no início do ano, depois parou. Mas é um time que joga muito pelos lados e funciona dessa forma. E aí, a gente ainda pode olhar para o banco de reservas, que tem um Luiz Guilherme, já que o Veiga não vive uma boa fase, que fez um golaço, o gol da virada, lá no Equador contra o Del Valle, e mais do que isso, vem mostrando boas performances e dando boas respostas ao longo dos poucos minutos que tem. Então pode fazer isso também saindo do banco. O próprio Lázaro marcou o primeiro gol dele, o Flaco deu um passe fantástico para o Lázaro, inclusive. Então o Estevão é outro jogador que é um jogador de drible que pode aparecer, entrar em campo e também fazer a diferença, uma ferramenta que o Palmeiras não tem nesse momento, e o Estevão pode ser essa saída. Então veja só como há possibilidades aí, além dos chutes de fora, por exemplo, do próprio Richard Rios, que é uma peça muito interessante. E o Veiga a gente vai ter que entender se vai entrar em campo como titular, se vai estar descansado, qual vai ser a posição do Abel, porque nos últimos 2 momentos em que o Abel conversou com a imprensa, ele deixou muito claro que está incomodado com a condição física do Veiga, que ele realmente se põe como culpado de desgastar tanto o Veiga e por isso ele não está dando tanta resposta. Aí vem a dúvida se o Veiga vai a campo ou não. Acredito que vá. Talvez jogue menos minutos, mas vá, como titular, inclusive. Mas algumas peças do banco podem chamar a atenção. Quando a gente olha para o São Paulo, é muito interessante ver também as ferramentas que o São Paulo tem. E eu coloquei o adendo do Veiga em relação à dúvida, também vou colocar uma dúvida no São Paulo. Mas antes é bom destacar, é um São Paulo que tem um Ferreirinha para o drible, e essa é a dúvida que a gente pode colocar em relação às ferramentas do São Paulo, porque o Ferreirinha vem de algumas lesões musculares, sentiu no último jogo de novo, aparentemente vai para essa partida, mas é uma dúvida em relação à condição física dele. Agora é um jogador de drible, é um jogador muito acionado, é um jogador de inversão de bola para receber no ano a ano e partir para um cruzamento ou partir para uma finalização, é muito interessante. Além disso, também tem o Luciano, que é um cara que entrega muita correria, um cara que entrega muita raça, muita dinâmica de sair da grande área, de tentar fazer jogadas tanto pelos lados quanto por dentro, muito por conta dessa entrega que ele tem. Além do Caleri, que é o centroavante, que de fato é um dos melhores centroavantes em atividade no futebol brasileiro, pelo poder de decisão que tem e pela regularidade que tem em relação a colocar bolas na rede. Então, veja só, é um São Paulo que tem ferramentas e inclusive tem o próprio André Silva, que jogou um pouco aberto também com o Zubeldia e deu resultado jogando aberto. Em 7 jogos, inclusive, tem 2 gols e uma assistência. É um cara que já mostrou ter um chute muito forte de fora da área. Então as ferramentas existem. O próprio Pablo Maia também é uma ferramenta com chute de fora da área. As ferramentas existem para tornar o jogo muito interessante, com possibilidades de criação de jogadas de diferentes maneiras. Na jogada individual, na jogada construída pelo alto, na jogada construída em velocidade, na arrancada, enfim. Bem interessante, tem muito potencial essa partida. E a gente tem que lamentar 2 ausências nesse jogo, né? Uma de cada lado. Jogadores que, independentemente da fase do time, fazem falta. Dudu, pelo lado do Palmeiras, que segue fora em recuperação de uma cirurgia no joelho, mas está caminhando muito forte para voltar em breve. Já está fazendo muitas atividades com bola, então a perspectiva é muito positiva de um retorno em breve. Ainda não para essa partida contra o São Paulo. E o próprio Lucas também, uma ausência muito sentida, um jogador de alta rotação dentro de campo, um cara que sofre muitas faltas, amarela muitos adversários, tem uma finalização de fora da área fantástica, um passe de primeira de poucos também. Então, essas 2 ausências são muito sentidas. Dudu também pela ferramenta do drible, do passe, é um grande garçom. Enfim, 2 nomes que poderiam estar no clássico, mas não estão por lesões. Embora, como eu disse, outras peças
também podem aparecer e brilhar. Jogo bem interessante que vai rolar no Morumbis na noite dessa segunda-feira. E aí, qual é a sua aposta para esse confronto? Já sabe, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e, claro, se quiser ser membro eu vou ficar muito contente. Deixa seu comentário aí embaixo. Bora falar de futebol.